Eu gostaria de convidar a doutora Catarina Dal, que é psicóloga sanitarista, doutora em saúde mental pela IPUB e UFRJ, consultora em saúde mental em nível nacional e internacional, tendo colaborado com diversos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, Fundação de População das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. A doutora Catarina vai falar sobre os impactos globais em saúde mental. Bem-vinda, Catarina. Então, bom dia, quase boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer ao IPADES, à Hub Covid, à Johnson & Johnson, ao Conasens pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, né, num formato presencial, revendo antigos parceiros, companheiros, mestres. E, enfim, espero que a gente possa contribuir um pouco para avançar, né, nessa reflexão coletiva em relação ao processo de recuperação, reconstrução da pandemia de Covid-19, que a gente viu aqui, não é tão pós-Covid-19, a gente está em processo, ainda está atravessando aí esse grande mar. Essa é uma alegoria que eu gosto, às vezes eu jogo Xing, e às vezes tem atravessar o grande mar. Então, vamos atravessar esse mar aqui, trazendo essa imagem para pensar um pouco na pandemia de Covid-19. Então, a ideia aqui é falar um pouco, e acho que está voltando, vamos voltar. Desculpa. Pronto. A ideia é falar um pouco, assim, eu quero ampliar um pouco esse horizonte histórico, né? A gente vai falar do pós-Covid, mas, para isso, a gente precisa falar um pouco, né? Ampliar esse horizonte histórico, falar um pouco das condições pré-Covid, que o Rodrigo já trouxe um pouco aí, já facilitou um pouco até o meu trabalho, mas a ideia é poder ampliar esse horizonte histórico e falar um pouco dos antecedentes. Então, vou começar um pouco falando aprofundar alguns pontos que ele já trouxe, falando um pouco dos antecedentes, da situação da saúde mental em nível global. E aí a gente passa, durante a pandemia, os impactos da pandemia na saúde mental da população, os impactos no bem-estar, sobretudo, né? A gente está falando de saúde mental, não de doença, necessariamente, então também é importante mudar um pouco esse paradigma do que a gente entende por saúde mental, pensar em termos de uma saúde mental positiva, de bem-estar, de qualidade de vida, da gente ser e produzir e enfim, encontrar os nossos meios de existência, de sobrevivência, mas também de lidar com as adversidades da vida. Então, a ideia, a gente vai partir desse conceito, dessa ideia mais ampliada de saúde mental, mas também pensar nos impactos nos serviços, né? Como é que os serviços essenciais se comportaram, a rede de serviços se comportou diante dos impactos da serviços de saúde mental, né? Dos impactos da pandemia de Covid-19. E aí vou trazer alguns marcos importantes, né? de consensos, de acordos, de marcos, acordos internacionais, enfim, e globais, que foram importantes e que trouxeram grande visibilidade, força para a agenda da saúde mental nesse contexto atual. E aí pensar um pouco, então, como é que a gente vai seguir daqui para frente, né? Como é que vai ser essa reconstrução, reconstruir para melhor? Enfim, então a gente já estava num contexto pré-pandêmico, né, de uma situação bastante crítica, de uma crescente carga global da doença atribuível aos transtornos mentais, às condições mentais, neurológicas para o uso de substâncias, quer dizer, isso medido em termos de anos vividos com incapacidade e em termos de anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade. Então, uma crescente carga global que veio ao longo aí dos últimos 30 anos contribuindo aí para o adoecimento e para a piora da qualidade de vida, para as situações de incapacidade também da população, associada, por outro lado, né, a uma falta de acesso, né, a questão do acesso universal. Então, a OMS estima que de 75% a 90% das pessoas, principalmente as pessoas que estão em países, que moram, que vivem em países de baixo e médio poder econômico, essas pessoas não tenham acesso ao tratamento adequado, apesar de existirem tratamentos comprovados, com custo-efetivos, né, e acessíveis em muitos locais. Então, a gente vive uma realidade de uma lacuna de cuidado bastante significativa e que a OMS e outras redes, organismos vêm, enfim, sinalizando para essa questão e para o enfrentamento dessa questão no sentido de pensar a saúde mental como um componente fundamental dos sistemas públicos de saúde, como um componente fundamental da cobertura do acesso universal e a cobertura universal ao sistema de saúde.
A gente também tem uma situação, a gente vem vivendo, observando, e a Covid, né, também veio nos mostrar isso, mas em nível global, né, muitas situações humanitárias, situações de adversidade em larga escala, emergências humanitárias ou crises humanitárias, mas que podem ser tanto situações relacionadas à emergência de saúde pública, conflitos armados, migração forçada, enfim, a gente vive um contexto, muitos países, situações de contexto humanitário graves, e aí também as estimativas da OMS de que 1 em 5 pessoas em contextos de conflito armado vão desenvolver algum problema, alguma condição de saúde mental. E é engraçado, há uns anos atrás eu trabalhei na OPAS como consultora também, a gente estava fazendo um projeto com migrantes venezuelanos lá em Roraima, e eu mergulhei muito nessa literatura, nesses materiais sobre saúde mental e apoio psicossocial em emergências humanitárias, e numa conversa com a professora Sandra Forte, que ela apoiou ali o projeto, falei, olha, Sandra, a situação é a seguinte, situações de emergência humanitária, migração com migrantes, enfim, a prevalência aí de condições mentais é a mais alta, né? De ansiedade e depressão pode variar aí de 20% a 25%. Ela falou, olha só, eu fiz um estudo aqui na comunidade no Rio de Janeiro e não mudou muito, não. A prevalência era essa. Então, logo, a gente sabe que também em situações de comunidades quais a gente tem notícias de situações de violência permanente, violência do Estado, balas perdidas, enfim, violências interpessoais e baseadas em gêneros, enfim, situações adversas, que não são crises humanitárias em larga escala, mas são situações humanitárias, então, que há uma tendência a ser um fator de risco importante para o aparecimento e o desenvolvimento de condições de saúde mental. E aí, do ponto de vista agora macroeconômico, digamos assim, né, a economia também, estimativas da OMS, a economia global aí perde 1 trilhão, em torno de 1 trilhão de dólares ao ano. A estimativa é que até 2030 esse valor vá aumentar para 6 trilhões de dólares ao ano devido à ansiedade e depressão, isso já foi falado, devido a incapacidades, enfim, a absenteísmo e tudo mais. Então, a gente está vivendo uma situação de que a saúde mental ela também está ganhando uma visibilidade do ponto de vista econômico. Quer dizer, a cada dólar investido em saúde mental, estima-se que retorna para o governo ou para quem investir 4 dólares. Então, a gente está vivendo uma situação de que acaba sendo um bom negócio para poder convencer até outros setores de que é um bom negócio investir na saúde mental. E, como já foi falado também, anteriormente, né, a questão do subfinanciamento do SUS, a questão do financiamento, mas do subfinanciamento do SUS e de outros, um problema que também existe em outros países, a questão do financiamento de saúde mental é bastante crítica também. A saúde mental é uma área negligenciada dentro da área toda da saúde. A média é de que o gasto mensal em saúde mental, sobretudo, na verdade, em países de baixo e médio poder econômico. O gasto médio em saúde mental corresponde a de 2% a 3% do gasto total da saúde. Isso é muito abaixo da média do que é preconizado, também pela OMS, e sendo que esses gastos, em geral, de 50% a 60% são alocados em hospitais psiquiátricos, que são lugares que a gente sabe, muitas vezes conhecidos por violações de direitos humanos, em que acabam drenando os recursos financeiros e humanos também em saúde, e, enfim, hospitais que geralmente também servem a uma parcela menor da população, né, não sem importância, mas que é importante a gente poder também pensar, então, nessa questão do modelo, né, do modelo de financiamento, para onde estão indo os recursos da saúde mental. Então, esse é um panorama aí, geral da situação pré-Covid. A gente também, já há alguns anos, foi lançada a comissão sobre determinantes sociais da saúde mental, a comissão da revista Lancet, e eles fizeram um estudo, publicado no final de 2018, se não me engano, que é um estudo bastante interessante, que fala justamente sobre a questão dos determinantes sociais da saúde mental, que o Rodrigo já antecipou aqui, mas que é algo para a gente pensar. Né? É algo para a gente pensar. Então, eles trazem um corpo de evidências, eles chamam essa revisão das revisões, bastante significativo, né? Comprovando que, sim, pessoas que estão em situação de
desigualdade, pobreza, desemprego, pessoas que vivenciam situações de violência de gênero ou violência letal, digamos assim, racismo, discriminação, fome, situações de emergência humanitária, mudança climática, todos esses fatores de risco, eles exacerbam e são fatores que favorecem o aparecimento e desenvolvimento de condições de saúde mental. Então, estou trazendo isso porque a pandemia de Covid-19, a gente já sabe, já foi falado, ela exacerbou esses fatores, Rodrigo também falou, né, no ponto de vista da região das Américas, tem alguns estudos já, diminuição do PIB, aumento da pobreza, né, aumento da violência interpessoal. Às vezes, esse aumento da violência não refletiu nos casos, nas notificações, mas a gente, né, em outros registros isso foi documentado de que houve esse aumento de violência, aumento de insegurança alimentar, disrupção dos serviços e, sobretudo, algo que, devido à política de isolamento, de distanciamento físico, a pandemia de Covid-19 também acabou exacerbando uma situação, e no nosso contexto, com o governo que a gente, né, enfim, vivenciou, uma situação de disrupção também do tecido social, né? Então, de falta de coesão social. Então, todos esses foram fatores de riscos muito importantes para a gente registrar. E acho que leva um pouco à reflexão, né? Assim, estaremos todos aqui no mesmo barco. Eu acho que, de alguma forma, todos nós aqui vivenciamos algum impacto na nossa saúde mental, no nosso bem-estar. Quem aqui não vivenciou, não teve pessoas, conhecidos que vivenciaram situações de luto, tristeza, né, de desespero, ou de desemprego, de profundo medo, ou outras situações também que afetaram seu bem-estar devido à Covid-19, mas estaremos todos no mesmo barco. Eu não gosto de generalizações, acho que todos nós, de alguma forma, sentimos isso, mas não estamos todos no mesmo barco, né? Estamos atravessando, talvez, o mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. A gente sabe que pessoas pretas, de comunidades pobres, vivenciaram com muito mais sofrimento essa situação da Covid-19. Profissionais da saúde também, taxa de depressão e de suicídio também aumentou significativamente. Tem estudo da OPAS, uma pesquisa multicêntrica que a OPAS publicou também com profissionais da saúde em vários países e que também mostram esses dados. Jovens e adolescentes e crianças que, no período de primeira socialização, estavam começando a falar ou a reconhecer os objetos da vida e que não conseguiram, talvez, enfim, se inserir ainda nesse mundo social, com consequências importantes também para adolescentes, jovens que estavam também num momento de escolha profissional, de também viver seus processos grupais ou, enfim, de vivenciar, né, a vida, se diferenciar da família, tentar se inserir no mundo do trabalho. Então, assim, afetou bastante, afetou diferentemente as pessoas. E aí, falando um pouco nesse alarde, né, que foi feito desde o início da pandemia, estamos vivendo uma pandemia de saúde mental. Não vivemos uma epidemia de crack, não vivemos uma epidemia de saúde mental, mas sim temos que ter dados para poder, enfim, monitorar, para poder fazer a vigilância. Então, essas também, pensando na rede Covid, como combatendo um pouco as fake news, não é o momento da gente fazer alarde, é o momento da gente ter sistemas de informação fortalecidos, fazer monitoramento em tempo real. Isso já é uma das recomendações para a questão do suicídio. Não aumentou o suicídio. As taxas, tem aí um pouco de subnotificação e tudo, mas também algumas evidências estão mostrando que não aumentou. É possível que isso aumente um pouco daqui a mais para frente, devido aos determinantes sociais da saúde mental, mas não aumentou. Então, a gente tem muito cuidado também para não fazer esse tipo de alarde e ir aos dados, né? Ter o sistema de monitoramento no lugar para monitorar e para avaliar. E aí, esse é um scientific brief, né? Enfim, um documento breve, científico, reunindo algumas evidências na área da saúde mental, publicado pelo OMS, e o resultado é esse, né? Houve um aumento aí de 25% a 27% da prevalência de depressão e ansiedade, sobretudo no primeiro ano da pandemia. Mulheres foram mais afetadas que homens. Jovens de 19 a 24 foram mais afetados que pessoas mais velhas, mas isso não quer dizer que pessoas mais velhas não foram afetadas. A questão do declínio cognitivo, muitos também casos de situação de declínio cognitivo ou demências que
foram se desenvolvendo também, pioraram as condições de pessoas idosas, crianças também. Eu, particularmente, tenho uma conhecida que estava com um filho de 1, 2 anos, e ela começou assim, ela é psicóloga, começou a sentir sinais que a criança não estava conseguindo mais reconhecer o olhar, seguir, entrar na linguagem. Então, ela ficou um pouco atenta, né? Pode ser que tenham tido casos também de impactos importantes no desenvolvimento neurocognitivo de crianças também. Então, esses efeitos, como o professor falou, vão ser sentidos talvez daqui a algum tempo, de 10 a 15 anos, o efeito do fechamento das escolas, de privar as crianças de ter esse contato afetivo, essa rede social, o ensino, o desenvolvimento cognitivo. Então, a gente ainda tem que monitorar, tem que começar a monitorar, fazer os estudos longitudinais com todas as populações, uma abordagem de curso de vida, né, tentar pensar dentro dessa perspectiva mais ampliada. E aí, os dados de mortalidade, sobre mortalidade por suicídio são variáveis, enfim, mas não mostram que, de fato, houve um aumento, né, enfim, desde o início da pandemia. E aí, a gente não é nenhuma novidade, mas países de baixo e médio poder econômico ainda têm dados muito precários, muito insuficientes. Então, fica aqui o nosso alerta também para o Brasil também. A gente tem sistemas de informação para a área de saúde mental, indicadores bastante frágeis. Durante os governos, desde 2014 até agora, praticamente não foram publicados dados, né, de saúde mental. Os sistemas de informação também não cruzam, não temos um estudo de prevalência, né, nacional, digamos assim, não temos de base populacional em nível nacional. Então, fica aqui um alerta para a necessidade de fortalecimento dos sistemas de informação aqui no Brasil. E aí, o Rodrigo já mencionou esse estudo, né? É um pouco anacrônico, de fato, né? E aí só falam a questão, né, de como as pessoas ainda estão, talvez, com uma ideia de saúde mental como doença, porque elas falam que dormem mal, que estão tristes, estão sem esperança, mas não se reconhecem como tendo um problema, né, de saúde mental, uma condição ou um sofrimento. Então, muita questão de estigma que precisa ser enfrentada. E aí, de novo, de alguma forma, essa pesquisa é recente, foi de agosto agora, então já é um certo pós-Covid, aí, o período mais crítico, mulheres também mais afetadas. Então, corroborando um pouco aí os achados da OMS também, de que as pessoas, algumas mães solas, né, foram as que mais, digamos assim, sentiram aí, junto com, claro, outras pessoas. E aí, pensando no Brasil, a gente tem que ter um certo pensamento também de integração, de interação todos esses fatores de risco, né? Então, é uma questão de pensar a ideia de interseccionalidade para poder pensar as intervenções, né? Então, do ponto de vista intersetorial. Agora, os impactos no sistema de saúde, isso aí também foram alguns levantamentos rápidos que a OMS fez desde o início da pandemia, fizeram 4 sobre disrupção dos serviços essenciais. E aí, os dados curiosos, né? Porque os levantamentos revelam que a maioria dos países identificou saúde mental e apoio psicossocial como um componente integral da resposta, porém, só 17% dos países respondentes, de fato, investiram em saúde mental. Então, acho que, de fato, esse dado mostra, de novo, a necessidade aí de uma dificuldade de financiamento, de governança também, foi mencionado a governança aqui, né? A questão de poder ativar os mecanismos de coordenação. No Brasil, acho que foram poucos municípios, talvez nenhum município, poucos municípios e estados que, de fato, fizeram um plano, né, de ação, de resposta em saúde mental. O próprio Ministério de Saúde, bom, não teve coordenação em relação à própria pandemia, dirá com saúde mental. Então, teve uma lacuna grave, também com crítica de governança e liderança, e a disrupção dos serviços, né, de financiamento, e a disrupção dos serviços. E o resultado da pesquisa é que os serviços de saúde mental, para 45% dos países, foram os serviços que mais descontinuaram, digamos assim, né? E a gente, pensando que a gente trabalha basicamente com, né, enfim, tecnologias relacionais, aqui pegando um pouco também esse estudo interessante, que fizeram aqui no Brasil, houve a queda de 28% das consultas ambulatoriais, queda de 68% das consultas em grupo. Então, assim, né, queda de hospitalizações e aumento nas consultas de emergência. Então, o que isso diz sobre o nosso sistema de saúde? Será que a pandemia de Covid-19 está
de certa forma, induzindo a gente a voltar a um certo modelo centrado, né, num atendimento hospitalocêntrico, ambulatorizado ou de emergência, e os serviços comunitários. Talvez seja necessário investir nesse momento mais forte na atenção primária, né, e nos serviços de base comunitária. Enfim, são só pontos para a gente refletir. Os estudos não são tão conclusivos, mas já indicam alguma coisa. E aí são, para a gente começar a fechar aqui, alguns marcos importantes, né? Desde 2007, a saúde mental e apoio psicossocial já vem sendo sinalizado como uma área importante para as respostas a emergências, e a saúde mental veio ganhando visibilidade, entrando na Agenda 2030, e depois da Covid-19, sim, houve um chamado à ação das Nações Unidas, da OMS, e com declarações e resoluções importantes na Assembleia Geral das Nações Unidas e Assembleia Geral de Saúde, do qual o Brasil foi signatário. E aí, a nova atualização do Plano de Ação de Saúde Mental da OMS, que incluiu a resposta em saúde mental e apoio psicossocial e emergências como uma linha de ação importante, com indicadores importantes. E também, enfim, agora, recentemente, em 2023, foi publicada uma nova Agenda de Saúde Mental para as Américas, a OPAS, que estabeleceu uma comissão de alto nível, com representantes de alto nível, para debater quais são as prioridades nesse período pós-Covid para a saúde mental. Então, algumas recomendações, algumas já falamos, mas na verdade, tirar a saúde mental da saúde mental, quer dizer, integrar a saúde mental em outras políticas, né? Aplicar uma abordagem que eles chamam de a whole of society approach, uma abordagem para toda a sociedade, intersetorial, com mecanismos de coordenação, com comitês nas RAPs, grupos condutores, grupos intersetoriais, articulando secretarias municipais de saúde ou interministérios, enfim, para promover, proteger e cuidar da saúde mental ao longo do curso de vida, né, e com uma visão ampliada da saúde mental. Então, integrar a saúde mental em todas as políticas e a saúde mental como uma parte integral da cobertura universal à saúde e avançar na questão de abordagens sensíveis à questão de gênero, de raça e discriminação, né? Fora as outras questões, que é fortalecer a atenção primária, fortalecer programas de prevenção e promoção focados em grupos vulneráveis e etc. E aqui é também essa famosa pirâmide do IASC, né? Essa é uma pirâmide de intervenções recomendada pelo Comitê Permanente Interagências, em que, de alguma forma, ajuda a gente a organizar. Então, tá bom, como que a gente vai operacionalizar essas recomendações? Então, de baixo para cima, quanto mais abaixo, mais coletivas as intervenções, quanto mais acima, mais, digamos assim, individualizadas. Então, é isso, integrar a saúde mental e, na verdade, fortalecer o acesso aos serviços e aos direitos básicos, moradia, saúde, benefícios sociais. A gente sabe que programas de transferência de renda tem incidência direta sobre diminuição da taxa de suicídio, já tem estudo sobre isso também. Fortalecimento dos apoios comunitários e familiares, então não preciso nem falar, acho que o Everton já falou sobre essa camada da pirâmide, né? Poder fortalecer as comunidades, fazer com que elas operem as políticas públicas de alguma forma, né? O protagonismo, poder, enfim, garantir acesso também às comunidades, com foco em determinados grupos vulneráveis. Fortalecer os apoios não especializados, então, é poder fazer processos de educação permanente com profissionais não especializados, atenção primária, professores, pessoal da área social, enfim, da justiça, poder, né, de alguma forma, fortalecer as capacidades desses outros setores para uma resposta de saúde mental e, claro, fortalecer os serviços especializados, sobretudo para aquelas pessoas que já têm algum transtorno e que necessitam de um cuidado mais complexo. Então, sem, de maneira alguma, tirar a tragédia que a gente viveu, tragédia social, sanitária, mas o que dizem, e aí, de novo, trazendo um pouco esse provérbio, essa sabedoria chinesa, de que as crises também são oportunidades. A gente não teve a oportunidade talvez, de responder de uma outra forma, mas não foi possível, né? Poderia ter sido feito. Foram muitos erros, mas também agora a gente tem a oportunidade de olhar para frente, restaurar, reconstruir, reparar, recuperar algo que a gente não conseguiu fazer. E aí tem essa ideia do Building Back Better, que é reconstruir melhor, né, que as Nações Unidas traz um pouco, a OMS também tem esse documento que é muito interessante, quer dizer, reconstruir melhor o sistema de saúde, o sistema de saúde mental, depois de alguma emergência humanitária, que eu acho que a gente não tem que perder de essa ideia, essa, né, direção.
Mas eu vou me valer aqui de uma ideia também que foi trazida aqui nesse relatório. Michael Marmot, que é uma pessoa conhecida aí, grande pensador da saúde pública, dos determinantes sociais da saúde, do Instituto de Equidade lá da Inglaterra, e que eles fizeram esse relatório pensando na experiência inglesa da Covid, mas que é Build Back Fairer, quer dizer, construir, reconstruir de forma mais justa, né? Com justiça social. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para a gente pensar no processo de reconstrução da saúde mental, do sistema de saúde pública do Brasil, né? Com a mensagem da gente reconstruir o país de uma forma mais justa. Obrigada.